STF concede prisão domiciliar a Fernando Collor, mas os presos 8 de janeiro continuam na cadeia sofrendo por causa de saúde. Ele foi liberado por causa da sua saúde, da sua ficha. Muitos estão dizendo que foi uma cortina de fumaça, e eu também acho, porque ele faz parte da velha política, ele sempre foi do PT, do Centrão, dessa quadrilha, enquanto que apoiou o Bolsonaro em 2022. Por isso que foi preso, mostrar que todos aqueles que mijam fora do pinico serão castigados. Mas ao mesmo tempo a quadrilha já aliviou para usá-lo como uma cortina de fumaça. O escândalo do INSS, das roubalheiras, dessas coisas horríveis sobre a anistia, sobre a CPI, que não passa também no Congresso, na Câmara dos Deputados. Então ele foi usado como massa de manobra para abafar a corrupção do PT. Alexandre da Medicine News aqui de volta. STF concedeu a prisão domiciliar a Fernando Collor, mas recusa 73% dos pedidos semelhantes, incluindo o que morreu na cadeia, o do Clezão, né, que fez um sucesso tremendo no Congresso Nacional, para não dizer o contrário. Ele sofreu, morreu na cadeia, tinha problemas de saúde mais graves que Fernando Collor e não teve o mesmo benefício. Então, como a Ana Paula Henke está dizendo aqui, que eu já vou colocar o vídeo dela, são dois pesos e duas medidas. Humanitário, humanidade para Fernando Collor, que faz parte da velha política da organização. Mas um outro tratamento indigesto para com os presos de 8 de janeiro. Detalhe, Fernando Collor, ele fez parte de um escândalo de corrupção de 20 milhões de reais, enquanto que os presos do 8 de janeiro não possuem nenhuma provas concretas contra eles, sobre depredações, bombas, armamentos, né? Nada disso tem nos autos. Eles são inocentes e estavam no lugar errado na hora errada. Somente isso. Nesse vídeo nós estamos mostrando a indignação de Ana Paula Henke, uma jornalista que foi atleta no passado, que questiona duramente a coerência do STF a conceder prisão domiciliar. Ele foi preso um dia desse, não tem nem 48 horas, e já está solto, quer dizer, em casa, com tornozeleira eletrônica, mas daqui a pouco essa tornozeleira aí eles vão retirar, enquanto nega a maioria dos pedidos semelhantes, inclusive dos presos do 8 de janeiro, com câncer, mulheres grávidas, pessoas idosas também com 70, 75, 80 anos, que estão presas, né, na mesma situação, ou até mesmo pior, porque o Collor, Fernando Collor, ele roubou, ficou comprovado que ele roubou 20 milhões, né? E esses que estão presos do 8 de janeiro não roubaram ninguém. Então, que até hoje segue preso, esses presos do 8 de janeiro seguem presos, julgamento injusto, ou direito, não tem direito ao devido processo legal. Teve acesso aos autos, não teve direito a testemunha, está assim. Então, que justiça nós temos essa no Brasil? Que justiça é essa? Ainda mais que é engraçado, ele vai cumprir a sua prisão domiciliar em uma cobertura de 9 milhões na orla de Maceió. Esse ex-presidente é proprietário de um apartamento de 600 metros quadrados na praia. Ele declarou na última corrida, né, nas eleições, e esse apartamento valia 1 milhão e 800, mas na verdade os avaliadores avaliaram em 9 milhões. Então ele escondeu parte do patrimônio, né? E ele, no passado, ele teve um problema de 20 milhões de ter aceitado propinas, né, na Odebrecht. Foi comprovado que ele recebeu esse dinheiro. E uma fortuna tremenda. Esse ex-presidente está numa mansão frente à praia, enquanto que os presos do 8 de janeiro estão há mais de 2 anos presos. O Felipe Martins, que não cometeu crime algum, nunca fez aquela viagem, mesmo se tivesse feito, isso não é crime, continua preso com tornozeleira em casa, não pode falar na rede social, não pode fazer nada. E ficou por 6 meses na cadeia, até mesmo 10 dias numa solitária. Que justiça é essa, Brasil? A questão do Collor foi uma questão de caráter humanitário. Só vale para alguns. É seletivo para os companheiros, né, do STF e desse desgoverno, do PT, desses da esquerda, do centro que estão no poder.
para os da direita, o Bolsonaro, eles têm que morrer na cadeia, sem ter cometido crime algum. É isso que a gente está vendo. Então estaria o STF usando o Estado, o poder do Brasil, em decisões seletivas, como cortina de fumaça, para abafar o escândalo do INSS? Com certeza foi, também. Onde bilhões foram desviados e fraudes contra aposentados. Isso eles escondem e não punem. Até agora o Carlos Lupe, do INSS, ministro, né, do Lula, não foi afastado, não foi preso, não tem tornozeleira eletrônica, está tudo numa boa. E mantém as senhoras, os senhores, os idosos, os doentes presos no 8 de janeiro e não querem passar uma anistia que já tem classificada como urgência no Congresso Nacional. E nem a CPI do INSS. Então, a quem recorrer? Eles estão blindados. É o consórcio STF e Lula, petismo, que dominaram e estão no poder e fazem o que eles querem do Estado. É uma discrepância escancarada em um sistema de justiça parcial, politizado e injusto, onde quem define as regras são os próprios julgadores. Eles que inventam o direito deles e a Constituição eles rasgam todo dia. E o povo continua pagando a conta. É isso aí. Paula, esse caráter humanitário, eu vou usar mais uma vez a expressão que eu usei essa semana, é um caráter humanitário buffet self-service. Não serve para todo mundo. O caráter humanitário não serve para os presos do 8 de janeiro com doenças graves. Tem pessoas com câncer gravíssimos, tem pessoas em depressão, vários tipos de doenças graves, e o ministro Alexandre de Moraes deu de ombros, inclusive para uma pessoa que tinha uma cardiopatia severa, estou falando do Clériston da Cunha, o Clezão, deu de ombros para 6 pedidos de habeas corpus para que ele ficasse em casa, e no último ele deu de ombros para uma manifestação da própria PGR, que, baseando-se em laudos médicos, pediu que ele fosse para casa. O ministro Alexandre de Moraes não apreciou essa manifestação da PGR e 80 dias depois o Clezão faleceu. Teve um mal súbito no pátio da Papuda. Então, por que o caráter humanitário? E mais uma vez, né, o caráter humanitário aqui, não estou dizendo que o Collor não tinha que ter diante de toda essa ficha médica dele, que parece grave. Mas por que o mesmo caráter humanitário não serve para os presos do 8 de janeiro que não tiveram sequer o devido processo legal respeitado? Porque o Collor, há quantos anos? 2015, se eu não me engano, 2016? São 9, 10 anos. Passou por todas as instâncias, teve o amplo direito de defesa reservado, preservado, se defendeu, e nós estamos falando dos presos do 8 de janeiro que não tiveram devido processo legal, não tiveram individualização da pena, não tiveram acesso aos autos, e agora eles também não têm o lapso de bondade humanitária do ministro Alexandre. Vários presos doentes, como ela disse, não tiveram a individualização das penas. Pegou todo mundo no balaio de gato e colocou lá como bandidos e terroristas. Onde as Débora, que pichou perdeu uma mané, nunca depredou prédio nenhum, estava portando arma, nem as outras senhoras, outras pessoas presas. Não existem provas de vídeos, de imagens que elas estavam depredando os patrimônios públicos, e elas estão presas há mais de 2 anos. E o Fernando Collor ficou esses 10 anos todos, agora prendeu ontem, já está solto numa cobertura de 9 milhões de reais, tomando água de coco. Entendeu? Então, essa quadrilha, ela julga de acordo com a cabeça do Alexandre de Moraes. Se ele vai com a cara da pessoa, se faz parte do grupo, eles soltam. E se não for do PT, da esquerda, eles botam na cadeia e deixam a pessoa morrer. E não tem nada de humanitário nisso. Seja membro deste canal. Tem acesso a benefícios para assinantes a partir de R$ 4,99. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é de graça, e ativar os sininhos para as novas notificações. Deixe aquele like, compartilhe o vídeo nas redes sociais ou no WhatsApp para um amigo, até mesmo. Um grande abraço e eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas notícias.